Vamos começando, né? Boa Vamos noite. começando, meu Olha, querido. Sofia, minha filha aí também, ó, boa. Ó, que Muita legal. sorte. Muito massa. Bacana. Boa noite, pessoal. Quem está chegando então, vamos começando aqui. E aí, acho que esse começo é de dar um pouco do contexto desse rolê que a gente vai dar hoje, né? Um rolê juntos aqui. Sim, senhor. E esse contexto é o seguinte: eu vim gestando desde o ano passado, comecei a gestar um projeto que se chama Masculinidades Possíveis, né? E no início desse ano esse projeto começou a ganhar forma, né? E a primeira coisa, assim, o primeiro braço desse projeto que eu estava querendo fazer eram vivências com homens, né? Poder trabalhar com homens, algumas vivências para pensar a questão da masculinidade. Tá cortando um pouco a minha testa na imagem aí, mas é porque tem uma luz bem forte atrás, tá? Mas vocês estão conseguindo me ver razoável, né? Tá tranquilo, dá pra... Minha produtora apareceu aqui para me dar essa dica, tá? Então, nessa coisa de pensar vivências, uma coisa que eu fui me dando conta, assim, é que seria importante também trabalhar, né, a dimensão do corpo, né? Pensar essa questão da masculinidade também numa perspectiva de trabalhar a dimensão do corpo. E foi aí que eu entrei em contato com o Zac, eu já conheci o Zac, né? Tá, entrei no coletivo do Entre Artes, que a esposa do Zac faz parte, a Thaisa, né? E nesse encontro, eu acho que a gente foi produzindo várias pontes. Foi um bom encontro no sentido spinoziano, né, Zac? Com Eu acho certeza. que a gente é, foi, foi ali sentindo um pouco do que cada um tinha potência para trabalhar, né? Fizemos um planejamento, mas aí veio esse período de quarentena, de isolamento social, que mexeu bastante com o que a gente tinha pensado. Sim, sim. E aí, a primeira coisa que acabou rolando, de fato, né, desse projeto Masculinidades Possíveis, foi o grupo terapêutico de homens, um grupo terapêutico que começou, então, online. Esse grupo começou no mês passado. E nós fizemos uma primeira experiência também de uma live, né, muito inspirados, né, naqueles primeiros encontros, né, que foi pensar que pai sou eu, né, na quarentena. Isso, E aí, isso dessas mesmo. conversas com o Zac, surgiu uma ideia, né, e a partir daquela primeira live, da gente tentar produzir um quadro, um espaço, né, para conversar sobre paternidade. Isso é interessante porque, para as mulheres, a gente tem uma variedade de possibilidades. Quando uma mulher vai se tornar mãe, por exemplo, e ela quer procurar, né, fontes para estudar, para se apropriar disso, tem uma série de coisas. Quando é um homem, né, que vai se tornar pai e que quer buscar informação sobre isso, a gente tem uma certa escassez nesse sentido, né? Sim. E aí a ideia do rolê de paz é um pouco de poder produzir um conteúdo, né, que não é um conteúdo só para homem, para participação de homem, mas que tem essa, vamos dizer assim, essa vocação de pensar a paternidade, né? Sim. E aí o Zac é uma figura que é pai também, de duas meninas, né? E acho que uma coisa que contou bastante para a gente construir essa parceria, Zac, eu me lembro de uma conversa, né? Da gente falando assim, porra, quantos elogios que nós recebemos, né? Por essa coisa de simplesmente estar exercendo o papel de pai, Sim. né? Os Os biscoitos. biscoitos que a gente vai recebendo, né? Por isso, né? Você lava a louça, as pessoas, nossa, você lava a louça, não, né? Que pai Você fantástico. bota o menino para dormir. E como que é sedutor ficar nesse lugar, né? Assim, de receber esses biscoitos, essas coisas todas. Então, o Zac é um cara sensível, né? E a ideia do rolê de paz, então, é de ser esse espaço, né? E de ter esse parceiro, né? De interlocução. A ideia é que a gente possa conversar, né? Sobre alguns temas, conversar com outros pais também, né, Zac? E o lugar de fala aí é um lugar de fala de paz. E é bom contextualizar isso, pessoal, porque esse tema de hoje, então, que a gente quer abordar, né, é um Sim. tema que tem muito especialista falando, muita gente falando,
né? E nós não vamos falar aqui de um lugar de especialistas, nós não somos da área da educação, né? Eu sou psicólogo, mas claro que tem um olhar, né, da minha formação nisso, que eu acho importante, mas a ideia é que a gente possa falar, sobretudo, de um lugar de paz, das nossas experiências, né? Claro que a gente se preparou minimamente para isso, a gente pesquisou alguns materiais que a gente vai trazer como referência aqui nas nossas falas, né? Acabei falando demais. O que você contraponta aí? Ah, mas é isso mesmo, cara. Quando a gente tá falando do que gosta, a gente acaba falando mais um pouquinho. Então, para mim é um prazerzaço estar fazendo essa segunda live com você e fazendo parte desse rolê, né? Porque, colocando no lugar de fala também, eu sou fisioterapeuta, eu não sou um especialista em educação. O máximo que eu cheguei a isso foi como professor universitário durante algum tempo e trabalho com educação de uma certa forma corporal com os meus pacientes também como fisioterapeuta, mas o que a gente vai falar hoje é um viés completamente focado na nossa experiência de pais, obviamente, procurando se aprofundar um pouco mais, na verdade procurando passear um pouco mais pelo rizoma desses conhecimentos relacionados à educação, né? Principalmente relacionado à parte familiar, né? Então, o tema de hoje acabou vindo como educação domiciliar, mas eu queria falar também um pouquinho do que surgiu, né? Na verdade, como você falou um pouco do projeto que surgiu a partir dos nossos encontros, também a partir dos nossos encontros surgiu um projeto que é bem bacana também, que foi gestado concomitantemente ao grupo de homens e tal, e que nasceu agora na quarentena também, que é o Cuidado de Si, que é um projeto de práticas de cuidado de si. Estava estudando muito sobre corpo, sobre filosofia e estava vendo muita coisa relacionada com uma dificuldade que as pessoas têm de se conectar com seus corpos. E principalmente nesse momento que a gente está nessa pandemia, nesse momento que a gente está enclausurado e tal, e com tantas incertezas, a gente fica mais susceptível, digamos assim. E aí foi quando eu abri esse projeto, e esse projeto também, né, só marcando isso, também é gestado antes da pandemia, nasce na pandemia e está rodando agora. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui também é de um lugar de fala que trabalha com o corpo, né? Então, eu vou falar algumas coisas relacionadas a isso. Falando do tema de hoje, que a gente quis Só trazer... antes de a gente passar para o tema, para quem está assistindo, pessoal, a gente vai parar em alguns momentos, então, para poder ver o que é que tem de comentário, se tem alguma pergunta, tá? A ideia do quadro do Rolê de Paz é de ser um espaço interativo mesmo. Então, agora no Instagram, aí embaixo tem uma caixinha com uma interrogação. Então, quem quiser fazer perguntas pode colocar por ali, aperta, coloca pergunta e pode estar fazendo comentários aqui também que a gente, em algum momento, vai parar para poder estar falando em cima disso, tá? E só bater uma tela aqui também que é fundamental, a gente fez isso da outra vez, é de que a gente fala aqui de um lugar também de um certo privilégio, né? Somos dois homens, cis, héteros, né, Isaac, de classe média. Então, é importante marcar isso também, né? Eu aqui me reconhecendo como branco. Então, assim, essa fala, ela tem um alcance, tem um limite também, tá? Só para a gente dar Isso. essa localização. Estamos longe do clássico de cagar regra aqui para as pessoas, entendeu? Perfeito. Não é ideia de estar trazendo receita de bolo, né, Isaac? De jeito nenhum. Então, entenda mais muito como um relato de experiência mesmo e alguma pesquisa que a gente vem fazendo. O tema de hoje é a educação domiciliar, que foi um tema que a gente trouxe a partir das nossas angústias mesmo, porque é uma coisa que está vigente ainda, mesmo com todas essas coisas relacionadas à abertura de mercado, à liberação de escolas, essa coisa toda, isso tem mexido muito com a gente, porque mesmo com essa liberação não vai ser como antes. Então, a escola está aprendendo e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Trocar o pneu do carro em direção ao precipício em movimento. É basicamente isso que a gente está acontecendo, sem saber nem quando é que está chegando o precipício. É mais ou menos assim que a gente está fazendo. O termo de educação domiciliar, ele, na verdade, ele nasce do homeschooling, né? Que é um termo em inglês. E eu trouxe essas informações que eu estou trazendo aqui, eu trouxe de um site português de Portugal, que chama educaçãolivre.pt, tá certo? Quem quiser, depois a gente passa o link aí para vocês, que é falar só rapidinho sobre a origem do homeschooling, o ensino domiciliar. Ele nasce nos anos 70, com John Holt, que é um professor e escritor norte-americano.
Depois ele foi sendo difundido, porque ele foi logo depois dos anos 60 e tal, e depois as pessoas começaram a ter filhos, os revolucionários dos anos 60 começaram a ter filhos, e aí depois começou a vir, as pessoas começaram a ter famílias e começaram a discordar um pouco dos processos escolares e começaram a trazer para casa seus filhos, né? Para ensinar em casa, para fazer esse trabalho de homeschooling. Esse trabalho de homeschooling ele foi crescendo e tomando uma proporção muito maior. Só que a questão é que cada país foi assumindo uma peculiaridade, né? Na Alemanha tem um objetivo bem parecido com os Estados Unidos, que é um objetivo mais libertário. No Japão tem uma relação muito forte com bullying. É engraçado isso por conta do excesso de produtividade lá. Eu acho que crianças que não se encaixam no padrão sofrem mais bullying do que o tradicional nas escolas. E aí vai indo, Hungria, México e tal. No Brasil, a relação do homeschooling ele tem uma relação muito forte com os valores morais das escolas relacionadas com os valores morais familiares, né? Então, assim, a gente não tem a gente está na Constituição, mas a gente não tem uma proposição legal que legalize o homeschooling no Brasil. Né? Não tem uma regulamentação, né? Ela é constitucional, mas ela não tem uma regulamentação. Perfeito. E aí, a partir desse princípio, falando do homeschooling, a gente vai bater um martelo aqui. O único martelo que a gente vai bater aqui é o seguinte: nós não estamos fazendo homeschooling nesse momento. Nós não estamos fazendo EAD, nós não estamos fazendo um trabalho romântico e lindo de escola em casa por uma escolha nossa, tá? Familiar. Isso fatalmente é uma coisa que a gente precisa marcar isso nesse momento aqui com a gente, tá? Eu queria passar a bola pro meu brother, depois eu falo aqui depois. É bem isso, né? E que quando a gente coloca, né, esse nome na chamada, né, educação domiciliar, a gente está se referindo, na verdade, não ao homeschooling, né, mas a esse processo da escola que entra em casa, né? E talvez esse seja um ponto interessante para pensar, né? Estou aí pensando numa fala do Christian Dunker, né? De que a escola, né? Que era esse espaço fora, esse espaço de socialização, né? Ela entra em casa. Então, é importante a gente pensar, né? Que tem uma diferença, né? A casa, que era esse lugar do descanso, o lugar íntimo, né? Em que a criança, o adolescente volta, né? Ele tem uma relação com a escola, mas assim, é outra, né? E agora a escola está dentro de casa. Então, é um contexto que eu acho que é um contexto de adaptação, né? Assim, é uma adaptação das escolas, né? É uma adaptação dos professores, educadores, uma adaptação dos pais, das famílias e dos alunos. Está todo mundo se virando, na verdade, para criar algo que é novo, né, e que decorre dessa necessidade trazida nesse contexto de quarentena, né, Isaac? Assim, e eu acho que isso exige, de certa forma, uma repactuação de uma série de coisas, né? A gente conversou um pouco antes, assim, mas para dar pista, né? Eu acho que tem uma repactuação que pode ser feita aí, por exemplo, em cima da carga horária, né? Uma repactuação que pode ser feita em cima do currículo, né? Super importante, me parece, que as escolas tentem abordar de alguma forma, né? Isso que está acontecendo, né? Esse ambiente que a gente está, né? E, enfim, uma adaptação de várias coisas, assim. Uma das coisas que alguns especialistas estão falando, na verdade, psicólogos educacionais trabalham também com isso, estão falando qual a escola possível para esse momento, né? Porque a ideia do que a gente está fazendo nesse momento, a gente não está construindo alguma coisa nova que necessariamente vai ser o novo paradigma escolar a partir de agora. A gente tem paradigmas, a gente vai agregar mais uma coisa que vai vindo na nossa experiência de vida. Nessa experiência de vida, a gente vai ver como é que ela vai ficando e readaptando ela a partir das forças que vão atravessando no meio do caminho. E é isso, por exemplo, uma das coisas que ele falou, assim, a escola possível é diferente de trazer a escola para casa. Que é um ponto importante. Quando a escola tenta trazer a escola para casa, ela está querendo trazer a mesma carga horária, ela está querendo trazer os mesmos tipos de atividades
e não está pensando... Olha, João deu uma travada aqui, mas está tranquilo. Ela não está pensando na readaptação e na readequação desse processo da escola para o ambiente domiciliar. Então, apesar de ser um processo de educação que está acontecendo em um outro ambiente, mas é a escola, a instituição escola que está entrando na sua casa. Então, eu tenho pacientes adolescentes que estão fazendo escola, estão fazendo esse trabalho em casa, e a escola manteve a mesma carga horária, de 7 horas da manhã até as 13 horas. E é um suplício, isso é sem palavras. A gente não entender que esse momento, por exemplo, que eu estou batendo um papo com você no Instagram aqui, eu estou olhando para você pela câmera, estou usando uma luz artificial aqui, e os maiores sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, eu estou usando 2 muito forte aqui. O primeiro é a visão e o segundo é a audição. Só que a gente tem outros estímulos e outros sentidos que precisam ser estimulados no processo da escola. A escola faz isso, né? Esse processo de socialização na escola, da criança brincar, de pegar na criança, de pegar no abraçar o professor, né? Sentir o cheiro da sala. Isso tudo faz parte do processo. Quando você chega e tira isso e encaixa isso em 2 sentidos apenas, você está demandando muito mais do corpo, fazendo com que o corpo fique muito mais cansado, o corpo fique muito mais exaurido no final do processo. E aí a gente não tem como comparar e igualar, assim, botar um espelho do outro, entende? E dizer assim, não, a gente precisa cumprir o currículo da escola. A escola precisa ser curricular. É até uma coisa que o Dunker fala, né? Tipo assim, tem alguns pais que estão agoniados. Assim, meu filho não vai entrar na USP esse ano. Cara, é a hora de readequar os seus desejos mesmo, de vida e tal, né? Então, isso até está em sintonia. Estava olhando aqui um pouco do que o pessoal está comentando, Zac, e aí o Cidinho, colocou aqui, o Fofo colocou aqui uma questão interessante, assim, ó, como nós pais podemos lidar com essa mudança, como intermediar essa relação das crianças versus escola, né? Que é essa relação criança-escola. E aí, Sidney, a gente assistiu um material que é do Dunker, e assistiu também um material, uma live bem interessante, que é também de um psicólogo, né? Com o Alessandro Mandipietri, se não estou enganado o nome dele. E ele fala umas coisas bacanas. Uma das coisas que eu gostei muito da fala dele, que fez muito sentido para mim, para dividir com vocês, que eu acho que atende em parte assim, essa questão que você coloca, é que o papel dos pais, nesse momento, é um papel de meio mesmo. Assim, né? Na hora que a escola vem para casa, da gente não se misturar nisso, assim, de repente tomar ali o lugar do filho, de responsabilidade de fazer as coisas, do espaço que também é privado para ele, em algum sentido, né? Então, me parece que, em parte, né, o papel dos pais é de tentar criar um melhor ambiente de aprendizado possível, né? Assim, pensar o que é que dá para fazer. Tem casas que é um computador só para todo mundo, e vai ter que dividir esse computador, né? Tem casas que, de repente, não tem computador. Então, internet o ensino não à tem distância também, né? fica inviável. Então, criar isso, assim, mas para a gente, de alguma forma, criar esse ambiente e atuar dentro de um campo possível, e que passa também por uma outra questão, que é como é que a gente, agora que as crianças, né, e os filhos estão numa educação que é via tela, como é que a gente faz dose um pouco dessa coisa da tela? Né? Como é que a gente cria válvulas para isso? E aí eu fico pensando assim, a escola, ele é esse espaço, né, de trocas simbólicas, das interações humanas, né? É o espaço dessas referências socioafetivas que são a base onde o processo de aprendizado acontece, né? Então, me parece que as escolas, os professores têm feito um esforço muito grande, que é de tentar manter, né,
no cotidiano da criança e adolescentes, né, um espaço de desenvolvimento cognitivo, né, de tentar manter um laço com os colegas que estão lá, um laço com os professores, né? E o papel dos pais dentro disso é mesmo um papel de ser mediador disso. Agora, mediador disso também considerando isso que o Isaac está falando, assim, de que nós estamos vivendo uma linguagem nova, né? Uma linguagem que essa linguagem das aulas virtuais é uma linguagem completamente diferente da linguagem de quem está presencialmente numa sala de aula. Completamente, Né? completamente. Falando um pouco disso aí, da escola possível e da questão da família como mediadora, o psicólogo, eu esqueci o nome dele, Alessandro Mandi Pietri, eu acho. Manti Pietri, isso. Depois a gente coloca, viu, pessoal? Isso, coloca o link quando aqui salvar para essa vocês. live, a gente coloca o nome do Alessandro direitinho. Eu achei bacana, porque ele fala assim, a regência da educação é a família que gera, mas é uma orquestra. É uma regência que é uma orquestra. Então, a orquestra é composta pela família, pela escola, pela família estendida e pela comunidade. Então, assim, todo esse processo, a família tem que estar dentro desse processo. A grande questão é que nós, da família, estamos também fazendo o tal do home office, que também é uma outra pataquada que criaram para a gente. E que também é uma adaptação desse home office. Exatamente. Né? Que é uma adaptação para uma realidade, que essa realidade, que é isso que a gente está falando, isso vai mudar, né? Porque hoje a gente está vivendo efetivamente o momento da incerteza. Né? A gente tem uma incerteza agora, que aí trouxe uma outra incerteza para esse momento e vai trazer novas incertezas em frente. Então, essas adaptações, a gente tem que estar muito aberto para fazer essas adaptações. Isso que você está falando, por exemplo, de trazer, entender que o ambiente domiciliar ele vai gerar conteúdo, inclusive conteúdo escolar também, por que não? Isso. Hoje a nossa filha mais nova, Jade, ela fez uma reportagem na escola, ela não queria falar, fazer entrevista, né, falar como repórter mesmo, mas a gente criou um processo que aconteceu aqui em casa, que é uma florzinha que nasce aqui, uma flor do mato que nasceu aqui. Ela gostou muito dessa flor e a gente fez a partir da flor que nasceu aqui no jardim de casa. Ela fez uma pintura aqui dentro de casa sobre essa florzinha e ela falou pra gente. Então ela meio que criou esse processo da reportagem, também entendendo que se ela não quisesse fazer a reportagem, tá tudo bem também. A gente não queria esse processo de ultraprodução, porque a gente tem que entrar nesse lugar, nessa lógica produtiva, excessiva de mercado que toma conta da gente, que você acaba entrando nessa história de, ai meu Deus, e o currículo? E meu filho não vai conseguir aprender a ler até o final do ano. E meu filho não vai... Gente, é uma geração que vai sofrer as consequências disso. A gente precisa estar atento a isso. E isso dói na gente, tá? Como pai. Ok? Isso não é uma coisa que a gente acha tipo, de boas, não é isso mesmo. Dói, cara. Dói porque a gente quer uma outra coisa para os nossos filhos. A gente queria, inclusive, estar na rua brincando com eles e tal, mas a gente tem que criar, né? A gente tem que criar. Essa é a palavra bastante. E para criar, a gente tem que estar aberto, tem que estar presente, né? É interessante isso que você falou, né? Como é que a escola, então, nesse contexto, pode estar, de alguma forma, tentando aproveitar os recursos que existem nas casas, assim, para serem pedagógicos de alguma forma, né? O que tem na cozinha que dá para trabalhar algum tema, né? Enfim, assim, poder lançar a mão dessas coisas, porque senão fica uma coisa descontextualizada, né? Sim. E por outro lado, é importante que dentro desse possível, né, que é singular para cada família, né, para cada arranjo familiar, né? Não tem um possível que sirva para todo mundo da mesma forma, né? E me esqueci o que eu ia falar. Mas... Dentro de cada possível que cada família for fazer. Isso é possível também de acontecer, gente. Um isso momento é do branco. possível, exatamente. A gente pode estar numa linha de raciocínio e esquecer o que a gente ia falar desse possível. Bom, enfim, deixa para lá essa coisa do possível. A Marília colocou um comentário aqui também, Isaac, que eu achei interessante, né? Ela fala assim que muitas escolas limitam o corpo e seus sentidos, inclusive no presencial, né?
E aí eu fico pensando o desafio que dar conta dessa coisa dessa dimensão corporal no ensino virtual, né? Eu fico pensando, por exemplo, aquilo que é mais óbvio, talvez, né, para mim, quando eu penso assim, essa coisa do corpo, né, a educação física, que, claro, não é só corporal, né? Assim, faz parte, inclusive, da área da linguagem, né? O corpo fala, né? Mas como deve estar sendo, né? Assim, para adaptar o currículo nesse sentido, né? Para fazer Sim. essas adaptações. E aí, lembro que a gente, quando estava pensando nessa live, um pouco mais cedo, você comentou inclusive isso, né? Qual o contraponto que a gente pode fazer, e aí eu acho que passa por essa dimensão corporal, para esse excesso de tela, né? Sim. Porque o processo está se dando dentro, né, dentro de uma dimensão virtual, de telas, os meninos estão ali, né? Fora isso, aí eu estou pegando, por exemplo, para mim, o que tem sido um puta dilema aqui com o Davi, né? Porque eu estou pai tempo integral com ele aqui, e me vejo colocando muitas vezes ele para assistir TV para eu conseguir fazer algumas outras coisas, assim. Como é que a gente dosa isso, né? Como é que faz o Essa última contraponto a parte aí. essas telas? Sim, sim, sim. Então, é porque travou um pouquinho, mas eu consegui entender. O que a gente chama é uma redução de danos, né? Porque a gente está mais em tela, os adultos estão mais em tela, e obviamente as crianças vão ficar mais em tela também, porque a gente vai ficar mais em tela fazendo trabalhos da gente. Eu trabalho muito pelo celular. Uhum. Isso é ruim, porque semioticamente falando, a gente fica focado numa coisa só, é uma Sim. luzinha que fica aqui. O computador até chega a ser maior, é melhor, né, nesse sentido. O que a gente faz aqui, por exemplo, falar da minha experiência e sugerir algumas possibilidades também de trabalho, é que, vou falar uma coisa muito óbvia, brincar. Criar artifícios de brincadeiras para as crianças saírem da tela. Comportamentalmente falando, a gente costuma dar uma dica, que é o seguinte, organize hábitos para as crianças. Né? Hábito, o momento de tirar a tela. Aqui em casa a gente já começou a fazer isso aqui em casa. A gente já organizou com as crianças. A gente fala assim, ó, depois do almoço, porque assim a mais velha, a Esmeralda, ela está fazendo um currículo pela manhã inteira. Tem algumas pausas, mas é a manhã inteira, de 8 às 12. E aí, no final da manhã, ela vem para o almoço. Depois do almoço, a gente diz assim, olha, a gente só vai ter tela agora depois das 3 horas da tarde. Então, ela tem entre 1 e 2 horas de intervalo aí para poder brincar. Então, ela vai brincar com coisas sem tela. E aí a brincadeira vai com a irmã, vai brincando de boneca, vai ler um livro, vai olhar para o teto. A tela, ela gera muito uma hiperestimulação no corpo, e deixa a gente hiperexcitado. Só que é hiperexcitado sensorialmente, neurologicamente. Né? Então, sensorialmente, a gente não fica. Então, a gente precisa trabalhar essa sensorialidade a partir de atividades. Então, você pode usar a brincadeira contigo mesmo, você pai, você mãe, fazer isso. E você também pode simplesmente dizer assim, olha, esse é o momento de papai e mamãe descansarem, agora você vai brincar com sua irmã, você vai fazer alguma coisa que... Então, esse processo a gente está instituindo aqui em Uhum. casa e está sendo bastante interessante, porque, no final das contas, você tira esse excesso de excitação, né? A criança fica ansiosa demais quando você está fazendo isso. Então, é complexo mesmo gerar isso. Jade já fica mais tempo na televisão porque ela não está fazendo o ensino síncrono, né? Que é o ensino que você fica na Sim. frente da tela do computador. Já está fazendo assíncrono, que é os professores mandam conteúdo e tal. E a educação física, na escola onde as meninas estudam, são professores de educação física muito conscientes das restrições que a gente está tendo, e eles estão mandando pedindo para as crianças relatarem experiências com o corpo, o que estou achando bem Que massa. bacana, que Que isso é massa. um trabalho lindo que a educação física faz, que é essa coisa Uhum. do contato com o corpo, na primeira infância, na segunda infância, enfim. E aí eu acho que isso consegue balancear um pouco mais. Mas, assim, é entender que esse dispositivo online é um dispositivo que ele não acessa todas as potências do corpo, tá? Ele acessa algumas Uhum. potências. É Claro. interessante que a gente use essas potências, mas entendendo que esse momento da pandemia é um momento peculiar para a escola e para a família, né? Uhum. E aí você está falando dessa diferença aí, por exemplo, entre o que Esmeralda e Jade estão vivenciando, e acho que a gente podia entrar para essa parte, então, um pouco de como é que a gente tem, né,
nós dois, né, e quem quiser compartilhar, experienciado isso, assim, mais adentro nisso, né? E aí o Dunker fala uma coisa bem interessante, né, que é isso de que o isolamento social ele vai incidir de forma diferente, né, numa criança pequena, numa criança um pouquinho maior, no adolescente, né, quem está adolescendo, né? E da mesma forma, as adaptações que as escolas vão propor, né, para cada faixa etária dessa também vai incidir de forma diferente também em cada uma dessas crianças, né? E aí, cara, eu fiquei pensando assim, eu até comentei isso com você, mas eu acho que é bacana dividir com todo mundo, né? Olha, eu tenho o Davi, de 2 anos, né? E tenho uma filha, Sofia, de 15 anos. Então, olha a diferença aí, 13 anos. Eu tenho um menino que está aprendendo a falar e uma menina que está aprendendo a namorar. Então, olha o gap, né? Olha a distância. E no contexto escolar também, uma diferença super significativa nesse sentido, porque para Davi, uma coisa que me pareceu muito importante à medida que o isolamento foi se estendendo, né? No primeiro momento foi de tentar dizer para ele a verdade, assim, tem uma mudança que ficou perceptível para ele, né? Assim, eu acho super importante que a gente fale com as crianças, mesmo as que estão aprendendo, não dominam a linguagem ainda. Acho que poder falar, né, é importante porque as crianças vão ler de uma forma ou de outra isso, né? Vão ler através dos nossos olhos a realidade. Então, conversar com o Davi, que tinha um bichinho, que tinha uma doença, que a gente precisava estar mais em casa por conta disso e tal, e situando ele no que estava acontecendo, né? E até acho interessante ao falar isso, porque crianças que não sabem falar, às vezes, elas vão reagir, né, às vezes com alguns sintomas, ficam mais angustiadas, né? É, uma coisa que a gente, na experiência terapêutica aqui que apareceu, que eu acho importante de compartilhar também, assim, algumas crianças que não estão querendo falar com o avô, com a avó, né, com o tio, por Aqui em casa, tela, sim. né? Porque isso pode estar relacionado a uma saudade, né? Não está querendo ver os coleguinhas na escola porque está relacionado à saudade, né? Então é importante falar com as crianças o que está acontecendo, situar elas, né? Elas não dominam a linguagem formal, a Thaís está colocando aí, né? Mas são espertas na leitura sutil do mundo. É isso aí, Thaís. Assim, é bem por aí, né? Por isso a gente ajudar elas nessa contextualização, né? E aí, com o Davi, cara, a escola, o berçário estava mandando algumas coisas, né, assim, de atividade, de coisa. No primeiro momento a gente tentou acompanhar, depois eu meio que larguei mão disso, assim, porque para o Davi de 2 anos, né, lembrando que no Brasil, né, a gente é obrigatório, né, que os cuidadores matriculem os filhos nas escolas de 4 a 17 anos, então Sim. até os 4 anos não é obrigatório estar na escola. E Uhum. para o Davi, me parece que o mais importante nesse momento é ter conexão, Isso. é ele se sentir cuidado e protegido, né? Então, assim, estou aqui pai tempo integral com ele e para a coisa não ficar solta, estou tentando estabelecer uma rotina, porque para a criança pequena, né, na idade dele, rotina ajuda, né, na organização interna também, né? Aí, e antes de eu passar um pouco para falar como Sofia, acho que você pode falar de uma das suas meninas aí, como é que está sendo isso? Hoje, como o que a Thaisa colocou aqui foi muito interessante, porque hoje foi o primeiro dia que Jade resolveu falar com a melhor amiga da escola dela. Então, assim, todos os momentos que ele fala, você quer falar com Yasmin, quer falar com Yasmin? Aí ela disse, não, não quero, que eu tenho vergonha. E aí aconteceu esse momento, que ele entrou, ela se preparou ontem para falar com Yasmin hoje. Então acordou cedo, acordou normal, na verdade, tomou o banho dela, ela ficou toda arrumadinha, bonitinha. E aí chegou, e aí eu liguei para a mãe de Yasmin e elas se falaram. Foi muito interessante porque eu peguei o celular, coloquei no meu tripézinho aqui que eu tenho, e eu deixei o celular ali para conversar com ela, para elas ficarem conversando. Eu deixei assim para a sala aberta. E aí eu saí para deixar elas à vontade, porque a Esmeralda, o Jade pediu para eu sair. E aí foi quando chegou o momento dela, ela falou, papai, eu tava com um problema com o celular, que ela tava tentando tirar o celular do tripé. Aí eu tirei o celular dela e disse, não, filha, não é melhor você deixar aqui para você ver.
Aí ela, não, deixa eu ficar com o celular. Cara, foi muito interessante, porque ela estava querendo mostrar uma boneca para a amiga, e aí a boneca ela não estava conseguindo mostrar o tripé. Aí ela pegou o celular e ficou assim, mostrando a boneca, e daqui a pouco ela pegou, ficaram as duas. Cara, foi 55 minutos de conversas e brincadeiras com o celular. Que E aí a massa, gente ficou que pensando, cara, legal. como é que elas conseguiram ressignificar o corpo sem órgãos ali do celular, fazer um corpo sem órgãos do celular, que foi a história de o celular. Elas estavam brincando. Cada um pegou Aham, uma boneca, aham, cada uma pegou uma boneca e ficaram brincando com o celular. Então, assim, uhum. ela é ruim para a criança? Nesse momento foi ruim para ela? Não. Foi fantástico, Não. porque ela usou a tela como um dispositivo de contato, de conexão. E foi Sim. lindo, cara, foi lindo. Eu e Thaís, a gente tava olhando assim, babando, como é que ela consegue fazer isso com muita naturalidade, que é o olhar da criança, né? A criança olhar para aquilo ali e transformar aquilo ali numa outra coisa. E isso foi lindo, lindo, Uhum. lindo mesmo. Então, esse processo de encontrar com a amiguinha foi um momento marcante. Assim, eu estou falando, abrindo em primeira mão isso, porque foi o primeiro dia que Aham. aconteceu isso. Desde então, ela não estava querendo Massa. falar. E com os avós, vamos ver como é que vai ser depois. Mas assim, até então, ela está muito tímida. Ela aparece na frente da tela, depois ela some. Daqui a pouco ela aparece assim, ela olha, depois ela some. E aí ela vai fazendo essas Aham. brincadeiras, porque no final das contas ela está ainda se identificando com isso. Mas quando ela falou com a amiga dela, foi show, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi emocionante mesmo hoje. E ela estava brincando, eram duas crianças brincando com o celular. Interessante aí algumas pessoas comentando que estão passando por essa mesma situação, né? Assim, de os filhos não quererem falar pela tela com outras pessoas ou de Isso. estarem conseguindo usar, pelo contrário, né? Usar o telefone como um instrumento interessante para isso aí, para algumas experimentações de aproximação, né? Agora, uma coisa importante que eu acho dentro disso, de pontuar, assim, pessoal, é o seguinte, olha, quando uma criança não quer falar com alguém, né, que ela falava antes, assim, com frequência pelo celular, isso não quer dizer que a criança não gosta da pessoa, que não ama, né? Não Com é um teste certeza. de amor, né? Talvez muito pelo contrário, é uma expressão de amor que se dá pela saudade, de algo que não consegue ser verbalizado ali, tá? Então, é uma sugestão que não forcem a barra, né? Vamos tentar, as crianças vão dar pistas para a gente quando elas estão dispostas, de repente, a poder usar disso, né? Perfeito. Já a Sofia, cara, que está com 15 anos, né? Semana passada eu participei de uma reunião da escola dela, virtual também, né? E a escola dela conseguiu fazer um arranjo muito interessante, assim, eles reduziram a carga horária, a parte da carga horária é via estudo dirigido, né? Que eles estão passando, então tem um momento com o professor síncrono e tem também um momento através de estudo dirigido. Sim. E aí eu falando com ela hoje, falei, minha filha, me diz aí 3 coisas que você está achando desafiadoras e 3 pontos que você está achando positivo, né, dessa experiência sua com a escola nesse momento. Eu achei muito bacana o que ela me disse. Olha, ela colocou assim, dos desafios, a quantidade de atividades, assim, ela e a turma têm sentido uma quantidade de atividades que às vezes é difícil de dar conta, né? E talvez isso tenha a ver com essa dinâmica mesmo, assim, acho que a disposição é outra para a escola nesse momento, né? Sim. Ela tem sentido mais dificuldade de concentração, que aí tem toda essa coisa do ambiente e tal, né? E de estar em frente ao computador. E ela fala também que muitos colegas têm trazido relatos de estarem ansiosos, sabe? Angustiados. Isso é uma coisa que passa pela saúde mental mesmo, assim, né? E inclusive casos assim disso, né? De famílias que de repente perceberam que moram juntos, né? Porque quando a Isso é casa era uma. só dormitório, as coisas eram mais fáceis. Agora muitas famílias estão tendo esse reencontro e aí as relações às vezes ficam tensas, né? Esses foram os desafios que ela colocou. E aí eu falei, cara, aí me diz agora os pontos positivos, achando que talvez ela não conseguisse, mas ela me disse coisa muito bacana. Ela disse assim, ó, essa coisa que a escola dela está revendo o processo de avaliação, que eu acho que talvez seja algo oportuno para as escolas, pensar a avaliação para além desse teste de disciplina, disciplinar literalmente, né, que se tem muito amarrado, né,
esse cheque para testar o aluno, assim, de conteúdo. Então, as avaliações na escola dela agora estão sendo avaliações processuais, né? Por entrega de atividade, e também tendo avaliações coletivas. E aí ela traz um outro ponto positivo, que talvez tenha a ver com isso, que ela tem sentido mais solidariedade entre os alunos. Sim, Sabe? bacana. Mais trocas, assim, de se ajudar mais a fazer as coisas, né? E o terceiro ponto positivo que ela colocou para mim é que, olha que coisa incrível, cara, é que ela tem conhecido mais colegas da escola agora do que quando ela estava na escola, Que né? louco. Porque as aulas estão sendo com as turmas, ela está no primeiro ano, né? As turmas, tem 3 turmas de primeiro ano lá, eu acho. E aí as turmas estão tendo aula juntos, então ela está interagindo com muito mais gente. Eu achei super interessante isso. Até porque da idade dela, né, tem essa coisa da internet estar mais presente, tem essa coisa do online estar mais presente na vida deles, né? Até por conta de muito jogo online, muita rede social, muita troca. Mas quando você tem uma coisa mais com telas pequenas, você conseguindo enxergar as pessoas, é engraçado que tem um momento que as pessoas ficam mais verdadeiras ali, né? Eu acho que não faz tanta fita Sim. assim, né? Tá em casa, tá mais desarmada. Eu acho que isso deixa a pessoa numa outra condição. Eu acho interessante isso que você está falando. Alguém perguntou aqui há um tempo atrás, foi sobre o que é que faz uma escola ser revolucionária nesse período da pandemia. Foi o Edney. Eu anotei essa pergunta aqui também para a gente falar. Joga duro aí, depois eu faço meu comentário. Então, assim, como eu não sou especialista em escola, mas assim, eu acho que o processo de educação, isso é uma coisa que eu pensava muito enquanto professor, é que o processo de educação ele tem que ser participativo, você tem que construir autonomia nesse processo. E hoje em dia a educação ela está muito numa lógica de produtividade, uma lógica de controle de conteúdos e entendendo a criança como uma caixinha. Até hoje, essa história é velha, pelo amor de Deus, mas abre a caixinha da criança, a cabeça da criança, bota um monte de conteúdo, fecha e vai lá se embora para o Enem, para o vestibular, tenta passar na faculdade, um monte de conteúdo que não faz sentido para você. E eu acho que as escolas que estão se adaptando muito bem são as escolas mais revolucionárias que eu conheço. Então, são escolas como o que a sua filha Sofia está vivenciando. Eu acho que isso é um processo interessante de repensar o modelo abertamente, inclusive, falar com os alunos sobre isso, que eu acho que é uma deficiência de muitas escolas, de não comunicar. Eu acho que isso, de forma geral, é uma crítica que eu tenho a grande parte das escolas. Elas ficam num lobby fechado, esse lobby, que é um lobby de tentativa de sobrevivência econômica, e fazem com que eles criam uma barreira entre o aluno e o professor, na verdade, entre a escola e a família, e essa barreira ela se transforma numa desconfiança da família para com a escola, e a escola fica, no sentido, sempre num recuo, parece uma luta, né? Até alguém falou assim, versus, né? Não é versus, é para ser com, né? Eu tenho, pois é, eu tenho até uma questão, é um amigo meu que está morando em Florianópolis, disse, minha filha, ela tem 14 anos, eu acho, e ela está numa escola mais livre e tal. Eles trabalham com conteúdo, mas conteúdo de autonomia. Então, eles fazem estudo dirigido e as crianças fazem os conteúdos em casa, sabendo que existe um dispositivo domiciliar para fazer a educação acontecer. Essas escolas estão sendo revolucionárias, porque elas estão agregando o processo de autonomia para esse ambiente domiciliar, velho. Tudo bem, a gente não tem outra forma de fazer, a família está dentro, então bota a família para participar, bota a criança para interagir, para instigar a família para poder fazer as coisas. Eu acho que isso é o fundamental do processo. Se a gente não fizer isso, as escolas que estão tentando simplesmente transferir o conteúdo para casa, gente, é a maior roubada. Você está perdendo tempo, está estressando pais, estressando filhos, e o conteúdo não vai ser digerido da mesma forma, você não vai ter um sucesso, você não vai conseguir colocar suas faixas da escola na frente dos prédios dizendo que as crianças passaram na Universidade Federal de não sei o quê, na Universidade de Cambridge, não sei o quê. Não vai conseguir, cara. Pelo amor de Deus, para de neura com isso. Por favor, se for uma regra que eu quero cagar aqui, seja essa. Por favor, escolas, precisam repensar. Escolas, comuniquem-se conosco, comuniquem-se, conversem com a gente, falem das suas angústias também. Vocês estão passando por dificuldades, a gente está passando, vocês também estão passando. Então, isso tem que ser aberto. Não é um processo tipo a diretoria das escolas do estado de Sergipe negociou com o estado. Não, gente, a gente tem que conversar escola, família, pelo amor, por favor. Só isso que eu queria dizer agora.
Achei perfeito a sua colocação. Compartilho bastante disso aí mesmo, né? Fiquei pensando que é isso. Assim, a escola que pode revolucionar nesse período nesse sentido, em tentar contribuir para a produção de autonomia, né? Afinal de contas, o que a gente quer que nossos filhos sejam? Né? Pessoas que pensam ou meros reprodutores de coisas, né? Pessoas que conseguem gerir sua vida, né? E crescer em coletividade, né? Olhar para o outro ou meros reprodutores de conteúdo. Então, acho que essa é uma questão super importante, né? A escola revolucionária é aquela que faz esse processo possível, né? Que faz possível o engajamento mínimo, né, das crianças, dos jovens e das famílias nesse momento tão difícil que todo mundo está passando, né? E veja, acho que a gente fala isso com muito cuidado, porque tá bem difícil para as escolas. Tá? Eu fico imaginando como deve estar sendo para os professores, né? Essa adaptação a novas tecnologias, né? Como é que eu vou transmitir a aula, como é que eu vou fazer isso virtualmente, assim, é uma puta adaptação, assim, eu bato palma para quem está nesse processo, porque é muito difícil, né? Mas não há como uma escola ser potente se ela não tiver um diálogo com a família, com a sociedade, Perfeito, perfeito, né? você falou tudo. Acho que a gente começa a ir se direcionando para o fim, tá faltando mais ou menos 12, 10 minutos, e eu acho que a gente podia comentar um pouco, a gente já foi falando, né, mas comentar um pouco mais, talvez, assim, em cima do que esses especialistas que a gente foi olhar dão de dicas para a gente, né? Eu acho que Sim, uma primeira coisa que me faz pensar é essa questão da necessária separação escola-casa, né? E desse posicionamento dos pais enquanto meio, né? Assim, aí eu fico pensando que tem a ver com isso que você disse, diminuir as expectativas, né? Vai sim, ter perda de conteúdo, os filhos vão estudar menos, né? Talvez não passem, né? Quem está nesse final do ensino médio, talvez não passe na Federal, né? Na USP, sei lá, no que quer que seja, né? Mas é importante pensar, assim, e eleger o que seria um conjunto mínimo de condições inegociáveis, né, para manter uma rotina possível. Né? Eu acho que essa talvez fosse uma dica. Assim, o que é que você, enquanto pai, mãe, né, pensa que é inegociável, né, para pensar, isso aqui tem que fazer, né? E aí, dentro disso, tentar construir uma rotina possível, né, para a família ali, para os pais que estão em home office, junto com os filhos que precisam estudar também, né, sem invadir o lugar do filho, né, e esse ponto mesmo de ser mais tolerante e mais flexível, né, vão ter perdas, não tem como a gente passar por esse período sem perdas. Então, aquilo que a gente falou, o Zac está participando do grupo terapêutico de homens, eu vou recordar coisa do último encontro, né? Que eu falei, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Entre o ideal e o real tem o possível, possível. exatamente. É nesse possível que a gente deve tentar colocar o nosso esforço, né? Do meu ponto de vista. Tá, perfeito, perfeito. Eu não tenho nem o que considerar muito em relação a isso. Trazendo inclusive que isso que você falou, né, isso é uma configuração familiar, né? Então, essas histórias de usar o que, pelo menos condições mínimas que precisam ter organizadas, muito bem organizadas, para fazer com que o funcionamento aconteça. Eu tenho uma amiga que é mãe e trabalha como enfermeira. Acho que o marido dela também deve trabalhar fora. Ele disse que só o processo dessa educação agora está sofrido demais para a filha dela. Ela tem que chegar depois do Uhum. trabalho, de noite, na hora que está todo mundo se desacelerando, ela tem que voltar e acelerar e poder discutir isso com a filha, poder estar trazendo com a filha a parte mais de escola. Então, essa ideia de poder entender que tem momentos que é possível fazer isso, tem momentos que não é possível, então vai relaxar com isso. É o que precisa, é o que dá para fazer, é o que temos para hoje, né? Nesse processo. Sidney me perguntou onde é que a gente acha uma escola aqui em Aracaju, ensino médio fundamental assim. Eu acho assim que é uma corresponsabilidade também nossa como os pais também de nos mobilizarmos coletivamente e pressionarmos mais um pouco as escolas. Eu acho que a gente faz isso um pouco, mas eu acho que isso faz muito pouco isso, né? Porque a gente está dentro desse processo
agora meio urgente, e isso tudo está tomando muito a gente de supetão e está fazendo com que a gente sofra mais com isso, né? Mas eu acho que a resposta ela vem de uma força coletiva. Isso é uma coisa que eu acredito bastante, né? Eu acredito muito numa força coletiva Uhum. para que a gente possa pressionar, não do ponto de vista financeiro, tá, gente? É pressionar do ponto de vista Uhum. de comunicação mesmo, da gente Sim. se aproximar. Eu já falei isso muito nos grupos dos pais, assim, como é que a gente cria uma condição de coexistência entre a família e a escola, para que nem a escola saiba perdendo, que no final das contas quem sofre mesmo é o professor, que está na ponta da história lá, né? Que é o que e a família perde pelos outros aspectos, e a escola, obviamente. Então a gente precisa criar uma situação que seja de coexistência. É uma coisa que eu bato muito nesse processo, porque não é a gente versus o outro, é a gente com o Isso. outro, e Com o outro. esse outro ele precisa estar aberto, disponível, presente para isso acontecer. Eu acho que é isso que traz a revolução na educação de hoje. Na verdade, é por aí que eu caminharia em cima desse pensamento, sabe? Perfeito. Vou comentar duas coisas rapidinho aqui em cima de duas falas. O Elmir colocou aqui, ó, acho que ser revolucionário nesse momento, e em outros também, é se ater ao presente, fazer desse presente que nos atravessa como campo da experiência para o processo de ensino-aprendizagem. Perfeito, Perfeito, perfeito. Elmir. Acho que isso, inclusive, o Duncan fala uma coisa interessante, né? Deixa a experiência falar, né? Vamos viver esse presente, deixa essa experiência falar. Muito bom. E o Agripino também colocou aqui, ó, que um dos pontos que deixa ele angustiado, né, é a dominância dessa ideação de formar o aluno para o mercado de trabalho. O que eu também concordo, cara. A gente criar, assim, formar o aluno para ser um Isso. cidadão, né, não assujeitado, mas um sujeito, né, que vai entender e vai lidar com o mundo, né? Ou como minha mãe me disse muito isso, né? A gente cria filho para o mundo, né? A gente não Exatamente. cria filho para a gente. Então a escola também não cria, não forma para o mercado de trabalho, mas para o mundo também, para ser cidadão, Excelente. né? E isso mesmo, essa questão do mercado de trabalho mesmo. Que mercado de trabalho é esse que virá aí na frente, né? Exatamente. Vamos para os finalmente. Pessoal, a gente está acabando, faltam 5 minutos. Quero agradecer assim demais a presença de todas as pessoas, quem ficou do começo ao final, quem chegou no meio, quem saiu, foi massa. Queria pedir para vocês assim, quem curtiu, quem puder, né, fazer aí uma fotinha, né, um print dessa tela, né, e postar lá no Instagram marcando a gente, seria bem bacana. Eu vou fazer aqui um print desses, aqui dá um sorriso aí, Sorriso. tá? Aqui, deixa eu ir aqui no meio, ó. Cara, aí não fez não. Rapaz, agora fez. Vou fazer mais uma que eu tava com o olho fechado. Pronto. E aí, pessoal, Excelente. agradecer a todos que estão aqui. Esse é o primeiro rolê de paz, né? A ideia é que a gente tenha outros rolês com outros temas. Eu e o Zac estamos pensando qual vai ser a nossa, dentro do possível dessa quarentena, né? Qual vai ser a frequência que a gente vai tentar fazer isso, mas a ideia é que seja ou quinzenal ou mensal, né? Quando Isso. tiver o próximo, a gente vai divulgar aqui também. Queria fechar também dizendo do grupo terapêutico de homens, tá? Quem está ouvindo aí, os homens e também mulheres, né? Que têm companheiros afetivos homens, né? O grupo terapêutico está rolando, né? É possível a entrada de novas participantes a qualquer momento, tá? E esse é um espaço de poder ter pertencimento, de falar de coisas que nós homens às vezes não nos permitimos, não falamos, né? E acabamos estando muito mais conectados aí a sentimentos como raiva, dominância, né? E esquecendo que a gente também pode sofrer, que a gente também pode chorar. Zac, Acho. suas considerações finais aí para a gente poder encerrar. Beleza, querido. Eu reitero o que o João falou. O grupo de homens, para mim, tem sido uma ajuda muito bacana nesse processo da quarentena. Me ligar a outras figuras, estar
uma sensação de pertencimento muito grande nesse processo. Para todos os homens que queiram se aproximar mais um pouco da sua masculinidade, entender mais um pouco, é fundamental, tá? Eu acho que está sendo bem benéfico para mim. Recomendo fortemente para vários amigos. Eu acho que com certeza, irmão, com certeza. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês também. E eu queria pedir para vocês, caso vocês tenham gostado, caso vocês tenham curtido, deixem aqui, ou no nosso direct para mim, para o João, assuntos para as próximas lives, coisas que vocês tenham interesse de que a gente fale, que a gente vai falar, não como expertos, mas como o nosso rolê de pais aqui pede, né? Que é uma questão, nosso lugar de fala de pai aqui, falando sobre, procurando trazer nossas experiências aqui e também trocar. Na verdade, é sempre isso, né? Sempre uma troca para a gente poder crescer um pouquinho mais e encontrar masculinidades possíveis aqui, vidas possíveis para a gente nesses períodos conturbados de vida, viu, gente? Basicamente isso. Perfeito. Isaac, meu querido, prazer enorme conversar com você de novo, viu? Um forte abraço, meu irmão, daqui de longe. Sinta-se abraçado. E abraço em todos que estão aí, viu? Encerrando. Valeu, galera. Vamos do final. Tchau, galera. Vamos no final. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.